O menino pesa 200 newtons, caminha sobre uma viga homogênea. Vou ler só. De secção constante. O que é isso, gente? Secção constante. Por exemplo, se fosse um tubo, né? Um tubo de diâmetro constante, né? Se é uma tábua, então ela tem sempre a mesma altura, sempre a mesma largura, né? Então a secção, você vê um corte na tábua em vários pontos diferentes, né? Um corte transversal, você vai ter sempre a mesma área, a área do corte é sempre a mesma, então a mesma secção, né? Secção constante. Peso de 600 newtons, está razoável o garoto ter um peso de 600 newtons? A massa dele, uns 60 quilos aí, né? Tá meio gordinho, né? Depende da altura dele, né? Mas pelo desenho aí, tá pequenininho, 60 quilos para um garoto. Tá um pouquinho demais, né? E apoiada simplesmente nas arestas de dois corpos prismáticos, aqueles cavaletes em forma de perfil triangular. Tá, pode pensar numa peça de madeira ali, de perfil triangular. Ok. Como ele caminha para a direita, está caminhando devagarzinho ali, tá? Para ele não cair de cima da tábua, está caminhando devagarzinho. É possível prever que ela rodará. Quem rodará? A tábua, tá? Essa prancha aí, né? Chamou de quê? Uma viga, chamou de viga, cara. É uma viga de madeira, pode ser também, né? Então, uma prancha, uma viga, uma tábua, ok? Então, ela vai girar, né? Quando ele chegar na ponta, depois do B ali, ó, à medida que ele vai caminhando, vai chegar um momento que ele vai girar, tá? Como ele caminha para a direita, é possível prever que ela rodará em torno do apoio B, ela vai levantar. Aí ele pergunta assim, ó, qual a distância de B que tal fato acontece em metros? Ou seja, qual a distância que o garoto vai estar de B, ele vai estar à direita de B, mas qual a distância que ele vai estar de B, né, para que esse fato aconteça? Aí como é que você vai fazer esse problema? Eu vou dar a dica e você vai pensar, né? Quando aquele garoto está na posição da figura, tá vendo? Nessa posição da figura aí tem uma força em A, né? Uma força em B, não é isso? Nos apoios. Então, uma força em A, uma força em B. Quando o garoto está em A, né, mais próximo de A, a força em A tem um determinado valor. À medida que ele vai caminhando de A para B, se aproximando de B, a força aplicada lá no ponto A, na madeira, né, na viga, pelo cavalete ali, aquela força ali do apoio, à medida que o garoto vai caminhando para a direita, a força em A vai diminuindo, ok? E a força aplicada por B vai aumentando, tá? Quando que essa barra vai girar? Pensa o seguinte, ele vai caminhando, então a força que está em A, que está aplicada lá na ponta, está diminuindo, ok? Está diminuindo. Se ainda existe força em A, significa que a madeira está apoiada em A, certo? Né? Se o cavalete faz uma força na madeira, porque a madeira faz uma força no cavalete, ou seja, a madeira ainda está fazendo força ali, então ela não vai girar, porque ela está ainda apoiada, né? Está fazendo força para baixo. Se você tirar o cavalete a madeira vai cair para baixo ali, né? Vai girar no sentido anti-horário, entendeu? Aí o garoto vai caminhando vagarosamente, né? Vagarosamente. O que vai acontecendo? O que eu falei? A força em A vai diminuindo e a força em B vai aumentando. Mas ainda existe força em A. Né? Quando ele estiver em B, exatamente sobre B, ainda assim vai existir a força lá na ponta de A. Né? Se você tirar o cavalete A, a madeira cai ali. Né? Ela gira no sentido horário, ela vai cair ali para a esquerda, ali, né? Vai descer ali do lado esquerdo. Tá? Quando ele estiver sobre B. Aí ele passa de B. Aí o valor da força aplicada em A vai continuar diminuindo, até que chegue a zero. Quando aquela força lá aplicada pelo cavalete se tornar zero, ou seja, não existir mais essa força, significa que essa madeira está na iminência de girar. Se o garotinho der mais um passo, jogar o corpo um pouquinho mais afastado de B, já era. E a madeira vai começar a levantar ali, entendeu? É essa a ideia. Então, o que você vai fazer para determinar a posição limite ali, né? Ou seja, a posição que vai deixar essa madeira na iminência de girar, de cair, quando o garotinho caminhar sobre ela. Então, a madeira vai estar na iminência de girar, ou seja, quase, né, iniciando o movimento de girar, quando o garoto tiver uma posição que faça que a força aplicada por A se torne zero, né? O momento que a madeira está quase levantando ali na ponta esquerda dela, ponta A, tá vendo?
está quase levantando. Aí quando o garotinho caminhar mais um pouco, aí a madeira levanta. O lado esquerdo levanta e o lado direito cai, né? O lado que está o garoto vai descer, né? Entendeu? Então ele quer saber qual a distância que o garoto vai estar quando estiver nessa... Ele fala assim, estiver girando, né? Você vai calcular não quando ela estiver girando, mas você vai calcular quando ela estiver na iminência de girar, entendeu? Aí quando ele passar desse valor, aí a madeira já vai começar a girar, tá bom? Pensa aí, o que você tem que fazer? Representar todas as forças aplicadas na madeira. Aí você põe assim, qual é a situação? Você escreve assim, viga, ele chamou de viga, né, essa peça aí. Viga na iminência de girar. Você está quase girando, mas ainda está parado. Aí você vai desenhar a linha horizontal e vai colocar as forças ali, né? Vai ter o quê? Vai ter o peso da viga, vai ter a força que B exerce na viga e a força que o garoto exerce na viga. Então vão ter essas três forças. Aí você vai perguntar, professor, mas a força de A? Lembra que na iminência de girar, a força de girar, né? Na iminência de girar, a força lá em A é zero, né? À medida que o garoto está caminhando, a força em A vai diminuindo até que ela se torna zero. Se o garoto caminhar mais um pouco, a madeira gira. Tá bom? É isso. Resolve aí. Quanto tempo vocês querem? Dá uns 5 minutos. 5 minutos, que horas agora? 13h06, até 13h10, 4 minutos. Ah, vou lá na cozinha, depois eu volto aí para ver como vocês estão. Professor, a tela apagou. Ele ficou tudo preto, ninguém tá vendo nada. Se não dá certo, não. Vocês estão me ouvindo? Alguém me ouviu falando aí? Sim, professor. Beleza. Então vou abrir para vocês enxergarem, né? Sem saber o texto fica difícil. Tá aí. Tem que configurar essa energia, né? Tchan, tchan.
Fiz errado. Eita. Bom, vamos pensar então. Vamos fazer, voltando aqui ao problema. Qual será o momento que o garoto vai deixar a madeira na iminência de cair? Bom, essa linha representa a madeira ali pra gente, a viga, né? Então tem o ponto A, tem o ponto B. No ponto B nós temos a força do apoio B. Então vou desenhar primeiro as forças ali, né? Então a força no apoio B aqui, ó. Essa eu vou chamar de FB. Força. FB. Tem FA? Naquela situação inicial ele tem, né? Mas na iminência da madeira girar, o FA será zero, tá? Essa força aqui, ó, não vai existir, tá? Porque à medida que o garoto vai caminhando aqui na madeira, ela vai diminuindo cada vez mais, então vai ficando cada vez menor, até ficar igual a zero, bom? Então não existe mais no momento que o garoto estiver. Então, no momento que o garoto estiver à direita, né? Então o garoto vai fazer uma força, ele vai parar ali, a madeira vai ficar na iminência de se mover, né? Aqui, ó. Esse é o momento em que a força do garoto, vou chamar de FG, vai confundir, né? Força do menino, M. Força que o menino está fazendo, chamou de menino. Ok? Mais o que força nós temos? O peso, né? O peso da viga é de 200 N, vai estar no meio da viga, porque é uma viga, né, homogênea, seção reta constante. Bom, o garoto tem 600, nossa, o garoto é pesadinho. Força FB, então a força peso é bem menor, né? Ah, não, é o contrário. Eu estou falando o contrário, né? O menino pesa 200, tá, eu estou lendo o contrário. A viga pesa 600, tá? O peso da viga que é 600, tá? Falando o contrário, né? Tá, a viga, então o garoto tá magrinho, né? Beleza, pô, aí tá, agora tá coerente, né? Um garoto com 600 aí tá precisando diminuir o sorvete. Então tá aqui, a força peso da viga, né? Força que é peso, chamar de força peso da viga. Quanto é que vale essa força? Vou botar aqui entre parênteses, vou botar igual, não, porque aqui é vetor, né? Entre parênteses o valor dela aqui, que é de 600 mil. O garotinho lá em cima, o menino, né, ele faz uma força de 200 N. Tá bom? Então, tá vendo? Então a primeira coisa que você faz é o desenho, né, o diagrama de forças sobre a viga. Tem mais alguma força aí? O que você acha? Você chegou a fazer o diagrama de forças? Aham, só que aí eu fiz errado. Eu coloquei como se tivesse a FA.
FA, tá, você colocou aqui, né, a força aqui. Você pode até colocar, né, aqui, ó, FA. Você pode fazer isso. Mas quando você colocar FA ali, significa que você está desenhando, né, uma situação antes do garoto atingir a posição que ele está pedindo, entendeu? Ele quer saber qual a distância o garoto está, né, de B, né, para que isso aconteça, ou seja, que a madeira comece a girar. Na verdade, vai calcular, né, a posição dele quando a madeira estiver quase girando, né? Qualquer coisa maior que isso, a madeira gira, entendeu? Ele vai calcular, na verdade, a situação de iminência. Então, beleza. Então, o FA aqui, nessa situação, aqui é uma situação assim, de iminência para girar, tá bom? Então, são só essas três forças aí. Se você desenhar outra, significa que você está desenhando uma situação antes desta, né? Antes de ele chegar na posição final ali, né? Antes dele atingir a posição. Quando a gente fala iminência de girar, depois você coloca lá no dicionário, iminência, eu vou pegar aqui, é quase, significa quase girando. Deixa eu pegar aqui na internet aqui o dicionário. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O dicionário, só que você não vai enxergar não, só eu. Iminência. Eita, nem aceitou digitar, que isso? Acho que eu estou digitando errado. Iminência, tá aqui. Iminência, olha o que ele fala aqui, ó. Dicionário online português, será que tem? Vamos ver. Ó, substantivo feminino, condição de iminente, do que está prestes a acontecer ou acontecerá, em um momento muito próximo, urgência, entendeu? Isso é iminência, né? Se está na iminência de ocorrer, significa que está na condição de que está prestes a acontecer. Então, quando o garoto der mais um movimentozinho, né, se afastando de B, aí a madeira já está já está girando, né? Se der mais um passinho. Então, iminência, qualidade iminente, que você destaca, aí tem iminência, já é outra iminência, né? É eminência, tá vendo? Entendeu? Tem iminência, que é o que a gente está usando aqui, e tem eminência. Então, o caminho chegando aí. O que é eminência? É outra coisa. Ele fala que é qualidade de eminente, do que se destaca, se sobressai em relação aos demais, né? Quando fala assim, como é que é? Vossa eminência, né? Qual é o pronome de tratamento, né? Acho que é pronome de tratamento, não sei se é para juízo, não sei, não. Significa isso, mas aqui não é eminência, não, é iminência, ou seja, está quase acontecendo, entendeu? Então, quando eu falar assim, que a madeira está na iminência de girar, que está quase girando, né? Se ele der mais um movimentozinho ali, o garoto, aí a madeira cai com ele, né, coitado. Tranquilo? Então é isso, então está na iminência de girar aí, então FA é igual a zero. Bom, você pode anotar isso, né, quando você estiver fazendo. Bom, a madeira está na iminência de girar, e quando isso acontece, nessa situação do garoto aí, né, o ponto A ali, a força é zero. Beleza, o que fazer? O que vocês querem fazer para responder essa pergunta? Aí alguém vai falar assim, professor, eu sei que a madeira está ainda parada. Ele está quase na iminência de girar. Significa que ainda não está girando. Então eu sei que ela está parada, portanto, vale o equilíbrio, vale a primeira lei de Newton, né? Então você pode escrever isso aí, né? Vamos escrever? Deixa eu ver aqui. Eu estou sem... Cadê aqui o meu... Estou sem mouse. Estou sem teclado também. Deixa eu ver aqui. Teclado. Não, só apertar o botão aqui do teclado. Então, bom, espero que não caia energia, que eles estão mexendo no poste ali. Então, a viga está na iminência, como é que escreve? Tem um acento, iminência, não é eminência, não é iminência de se mover. Ou seja, está quase para se mover, ok? Então, nesse caso aí, né? Você tem que lembrar que o garotinho está lá, né? No lado B já, lado direito de B. Então, a força FA é igual a zero, tá? Não tem essa força. Como, eu escrevi vida, né? Viga. Como a viga ainda está em equilíbrio, então podemos concluir, usando qual artigo da Constituição que a gente pode concluir? Nenhum artigo da Constituição, né? Nós vamos usar as leis de Newton, nós vamos usar a primeira. Então podemos concluir, né? Do artigo
142 da Constituição Federal? Não, na primeira. Deixa eu ver onde está o primeiro aqui, na letra E. Primeira, lei de Newton, com letra maiúscula. Então podemos concluir pela, né? Faltou o pela ali. Pela primeira lei de Newton. Que, primeiro, a soma das forças é zero. Segundo, falta um ele, né? E que a soma dos... Eu escrevi na outra linha só para destacar, tá? Se quiser escrever tudo na mesma linha, não tem problema não. Que, pode escrever direto ali. Só escrevi assim para destacar, né? Diga. Diga. Ah, sim, não ouvi. Tá, deixa eu ir lá. Alguém querendo... Guilherme, mas quem? Só o Guilherme? Só o Guilherme. A soma dos momentos é zero. Tá bom? Beleza. Continua? Continua. Cadê? Não continua. Agora continua. Então vamos escrever a soma das forças é zero. Então vamos lá. Se a soma das forças é zero, então vamos escrever aqui, né? Primeiro. Então, vamos escrever assim, então, né? F, vou da esquerda para a direita, força, peso, tá? FP, força, peso, é para baixo, então tem que colocar um sinal de menos na frente para dizer que ela aponta para baixo, tá? Menos FP mais FB, né? Mais FB, mais o que ali, mais o que, mais o que, mais o que, mais FM, né? É a única, menos no caso, aponta para baixo, então menos FM, FM aqui para a gente é a força que o menino está fazendo, tá bom? Força B é a força que o apoio B está fazendo, força P, a força peso da viga. Isso tudo é igual a zero. Beleza pura. Beleza pura. O que a gente pode concluir daí? Vamos ver? Tem mais de um código? Não, né? Vamos lá, vamos escrever, né? Qual o valor do peso? Peso da barra ali, da viga? Qual é? 600, né? Você põe mesmo. 600. Mais força B, você tem? Não. Força B, mais o que? Tem lá, FN 200. FM, né? F do menino. Então, menos 200. Professor? Diga. Por que é menos FP mesmo? É porque tá indo para baixo, né? Isso. Ah, tá. A gente adotou que o sentido para baixo é negativo, né? Então, eu estou falando de força agora, tá? Não de momento. De força. Sim, sim. Beleza? Tranquilo, então. Então, menos 600, que aponta para baixo. O 600 é o valor, né? Na hora que eu coloco na equação, eu digo para ela, ó, a força vale 600 e aponta para baixo. Então, por isso, o menos na frente, né? O FB aponta para cima. Então, você põe um maisinho na frente. O F menino aponta para baixo. Então, você põe um menos 200, tá? Então, aí você descobre o quê? Você descobre FB, né? Mas você percebe que não foi isso que ele pediu, né? Ele não pediu FB, mas a gente fazendo, armando essa operação, porque você pode ficar na dúvida, né? Como é que eu vou fazer o problema? Vou aplicar a primeira lei de Newton para ver o que vai dar. Aí você escreve a primeira lei de Newton, bom, você concluiu o quê? Você vai concluir, né, que FB é igual, quanto é que dá FB aqui? Menos 600, menos 200, menos 800. Joga para o outro lado, fica 800. Então, 800 newtons, ok? Concluiu que FB é 800. Então, quando o garotinho estiver na posição em que a tábua está na iminência de girar, tá? Você está quase girando, então FB vale 800. É nessa posição. Quando ele está antes de chegar nessa posição, FB pode ser outro valor, tá? Naquela posição lá é 800. Tranquilo? Fora daquela posição, o FB vai ser menor, porque vai ter o FA ajudando, né? Então FB vai ter opa, tem que voltar aqui a gravação aqui, porque está lá na iminência ainda. Eu estou falando e a iminência está lá parada. Deixa eu voltar aqui, beleza. Então aí voltou aí o texto, tá aí, tá? O que eu estou falando está escrito aí. Beleza pura. E agora? E agora, gente? A gente chegou aqui a FB 800, eu não descobri a distância que o garoto está de A no momento que a tábua está quadrando. O que a gente faz então? Descobri que FB é igual a 800, só isso. E agora? O que a gente pode fazer para tentar descobrir essa distância? Alguém sugere alguma coisa? Alguém que tem microfone?
E quem não tem for digitar, não vou conseguir ler, que a letrinha fica muito pequena. Não consigo ler nem Soma dos momentos. Soma dos momentos. Está escrito ali, ó, soma dos momentos é 0. Né? Então, vamos lá, vamos escrever momento da força que o garoto faz. Não, vou começar lá pelo diagrama, a sequência da esquerda para a direita, né? Vou usar aquelas forças ali. Então, vai ser momento, então vou escrever assim, podia escrever então, soma da força é 0. A gente pode até escrever, ó, com isso, pode escrever em parênteses ou não, conseguimos descobrir o valor de D. É meio óbvio, né? Por quê? Porque a equação nem tem distância, concorda? Só tem força. Então, como é que ele vai descobrir D calculando força? Né? Não tem como, né? Mas tá ali, tudo bem, né? Caso ele tivesse perguntado o valor de FB, você faria usando essa equação, tá bom? Não conseguimos descobrir o valor de D. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer soma dos momentos, exatamente. Então, a gente pode escrever assim, ó. Então, vamos tentar encontrar a distância D medida usando a soma de momentos igual a 0. Por quê? W está em equilíbrio, viga em equilíbrio. Não precisa explicar de novo, né? A gente já explicou lá em cima, mas só para lembrar, sendo, como é que você falou lá? Prolixo. Sendo prolixo, professor prolixo. Tem que falar 1000 vezes, né? Usar bastante palavras, deixar bem explicadinho, tem que ser prolixo. Então, viga em equilíbrio. Tá, e daí? É soma dos momentos. Vamos lá, momento da força FP, força peso, momento de peso, pronto, mais ou menos, vamos botar os sinais logo. Vou botar aqui, você vai pensar, ó, momento da força peso, vou adotar o sinal positivo. Depois você descobre por que é positivo. Por que esse momento do peso é positivo, usando aquela regra do ponteirinho lá, né, tal. Mais momento do peso, vamos voltar lá para a figura, ó, mais momento do peso. Ah, professor, você tem que calcular o momento em relação a um ponto. Qual ponto que a gente vai escolher? Alguém sugere aí um ponto? Né, lembra que tem que ter um ponto de referência, né? Uma origem, um polo, um fulcro. Qual o ponto que você vai usar? Alguém diga aí pra gente. Qual o ponto que você escolheu aí? Eu dei 5 minutos pra você fazer. Pode ser o B? Em B, né? Pode ser em B, pode. É ótimo que seja em B, né? Porque B é uma força desconhecida, entendeu? Isso. Então a gente elimina essa incógnita lá nos momentos. Não vai ter momento da força B, porque é exatamente o ponto de referência que a gente usou. A força B está exatamente naquele ponto, né? Está passando por ele, né? Ou o prolongamento, né? A força não precisa estar no ponto, mas a direção, né? Tem que passar pelo ponto. Então passa pelo ponto, então é 0. Então o momento dessa força aí, momento lá da força FB é 0, tá, gente? Se você quiser colocar aqui, você pode até colocar o momento mais o momento da força FB, tanto faz o sinal, né? Porque vai dar 0, né, gente? Não precisa se preocupar, mas você pode colocar ali e depois você coloca 0. Menos o momento da força do menino, tá? Força do menino, pronto. Vou botar FM minúsculo comigo. Você entende que é força do menino. Por que um é mais e outro é menos, né? Porque o momento do peso é mais, o momento da força do menino é menos. Porque o momento do peso vai contribuir para um momento com sentido de rotação positivo. Pensa lá no ponteirinho, né? Se você aplicar uma força no ponteirinho, né? Igual a força-peso ali, né? No ponteiro, ele gira no sentido anti-horário, é positivo. Já a força FM do menino vai fazer o ponteiro girar no sentido horário, que a gente adotou como negativo. Então, um vai ser positivo e um vai ser negativo. O do meio ali, tanto faz positivo e negativo, porque o momento dele é 0. Beleza, então vai ficar mais momento da força-peso. O momento da força-peso vai ser a força-peso, né, vezes a distância, né, do peso até o ponto O, tá? Vai chamar de dp. O momento do meio dá 0, se quiser botar aqui o 0 aqui, mais 0, você sabe por quê, né? Menos o momento da força do menino, vai ser a força que o menino está aplicando, vezes a distância, né, que o menino vai estar do ponto X, né? Como o ponto X, ó, o ponto X que a gente escolheu aqui, tá vendo? É exatamente em relação ao qual a gente quer medir a distância, né? Quer medir a distância do garoto ao ponto B, né? Que é o ponto que a gente escolheu X igual a 0, tá? Então, beleza, então ótimo, né? Então é a distância que a gente quer. Vou chamar só de D, ó. D do menino, vou chamar só de D, tá? Que a gente quer, a distância é dm, né? Vou chamar só de D. Então vamos lá, substituindo.
Qual o valor do peso? Peso de quem seria? Peso da viga. O peso da viga é 600. Então vai ficar mais 600, ou 600, tanto faz, vezes a distância dessa força, dessa linha de ação da força até B. Aí a gente vai ter que pensar, né? Volta na figura ali, tá vendo? São 8 metros o total. Ali a gente já deu até medida entre A e B, ó, ficou... Ajuda um pouco, né? Não sei se ajuda muito, mas ajuda um pouco. O peso, a viga tem 8 metros, gente. Então, o peso da viga está a 4 metros de A, né? E a 4 metros da outra extremidade, lá do lado direito. Mas quantos metros de B? Se está a 4 metros de A, vai estar a quantos metros de B? Quantos metros, né? O que você acha? 1, né? Exatamente, desenha lá, né? De A até B são 5. Né? Se a força de A, ela fica no meio, então ela fica 4 da esquerda e 4 da direita, né? Fica no meio ali, né? A prancha tem 8 metros, lembra disso, né? Então o peso fica no meio, 4 metros da esquerda e 4 metros da direita. Beleza. Se o peso está a 4 metros de A, né? E B está a 5 metros de A, então 5 menos 4, 1. O peso está a 1 metro de B. Beleza? Então aqui, ó, você vai colocar 1. É a distância. Se você quiser fazer na figura lá, né? Você descobre a distância, vai lá na figura e desenha, entendeu? A distância ali, vou desenhar para você, ó. A distância ali, essa distância está desproporcional, não tem problema. Importante você marcar, né, calcular a distância correta, tá? 1 metro de B, tá? Que é o apoio. Tranquilo? E a força do menino? Qual a distância que a força do menino está do x igual a 0? Alguém sabe? Tá, a distância D. Nós não sabemos, né? Chama só de D, eu chamei de D, né? Se quiser chamar de X, pode também, não tem problema. Eu chamei de D. Então ali vai ficar como? Vai ficar 600 vezes 1, menos, cadê o meu teclado? Menos força do menino. Qual é a força do menino? Olha lá, o menino pesa 200. Se a tábua está parada, então o menino, né, vai aplicar uma força de 200 também na tábua, né? O valor é o mesmo, porque o menino está parado, então a força que a tábua faz no menino vai ser 200, então a força que o menino faz na tábua, na vertical, vai ser 200 também, tá? É equilíbrio, tá? Aplicando as leis de Newton ainda. Pronto, montada a equação, olha para ela como está bonita. Só tem uma incógnita, né? Só resolver agora. Então vai ficar 600 vezes 1, 600 menos 200D. Isso tudo é igual a 0. Vai passar o quê? Pode passar o menos 200D para a direita, vai ficar 600 igual a 200D, né? Tanto faz, tá? Você escolhe a ordem que você quiser colocar. Se quiser botar menos 200D igual a menos 600, também pode. Passo 200 dividindo para o lado esquerdo, vai ficar o quê? 600 sobre 200 dividido, né? Aqui não vai ter dividido, tá? Vai ficar uma barrinha assim, tá, gente? Ó, nem barrinha tem, vixe. Deixa eu ver onde é que tem barra nesse teclado aqui. Esse teclado é difícil, gente. Acho que é no quê? Deixa eu ver aqui. Isso. Quando 600 dividido por D. Vai ficar assim, tá de lado. Isso é igual a D. Ok? Então dá quanto? 6 sobre 2, 3, né? D igual a 3. É possível isso? Nossa, ele vai estar quase que ainda estava lá. Tá vendo? Ele está na extremidade, na pontinha ali. Ó. Se ele der mais um passo, na verdade, ele vai cair da tábua, né? Aí vamos conferir as contas? Vamos conferir as contas. Pronto, D igual a 3. Vamos ver se dá certo. Vamos pegar aqui, ó. Multiplica a força F. Como são dois momentos, olha, quando você tiver na equação apenas dois momentos, fica fácil você conferir. Como assim, professor? Só você pegar lá, ó. Volta lá na terceira linha, aqui, ó, nessa terceira linha aqui, ó. Deixa eu ver exemplo, essa terceira linha, volta ali. Só que agora você conhece D igual a 3, né? Você faz a conta lá. Quanto é que dá 600 vezes 1? 600, né? Quanto é que dá 200 vezes 3? Também dá 600. 600 menos 600, 0. Então, confere, né? Tá conferindo, tá tudo ok. Então, beleza. Então, o menino pesa 200, confere os valores, tá? Porque é correto, pesa 200. A prancha pesa 600. Então, quando o garoto estiver na beirinha da prancha, a prancha está na iminência de tombar. Né? Então, pode ser que nem tombe, né? A não ser que ele dê uma inclinadinha assim para frente, ela vai tombar, né? Porque se ele der mais um passinho, ele vai cair da prancha, na verdade, né? Então é isso, tem resposta aqui? Deixa eu ver se tem. Tem letra E, né? Letra E. Ok, vamos ver se tem mais algum probleminha para a gente fazer. Alguma dúvida aí, gente? Nas contas, algum momento você ficou com dúvida, sinal? Pense um pouquinho, se tiver dúvida, você pergunta. Acho que não, né? Vocês acham que acabaram os problemas. Podia fazer um diatrito? Não sei, o que vocês acham?
Pelo menos aqui, se eu fizer do livro, né? Tem esse aqui, pode ser também, vou ver esse aqui. Ah, esse problema é muito fácil, né? Não é mais difícil, não. Ah, tem um legalzinho aqui, mais ou menos, né? Esse aqui não tá bem desenhado, não. Tem os que envolvem polia, mas a gente não estudou polia. Polia qualquer dia é bom se fosse um experimento, né, com polia, ficava mais divertido. Mas o laboratório acho que tá fechado. Vocês nem tem laboratório, não cabe, né, todo mundo lá. Não tem, acabou, gente. Ó, só se a gente voltar aqui. Tem esse aqui, né? Mas só que esse desenho tá inclinado, né? Quando tá inclinado as coisas ficam mais complicadas ali. Ele fez inclinado, mas resolveu como se não fosse inclinado, né? Esse que é o problema ali. Como ele não dá o ângulo, né? Então ele resolveu como se não tivesse inclinado. Então esse problema na verdade tinha que ser anulado, né? Não é um bom problema. Esse do garotinho também está inclinado, tá vendo? Esse aqui tá legal, ó. Esse aqui dá para fazer tranquilo. Ah, acabamos de fazer. Esse aqui a gente fez? Não, né? Acho que eu fiz para outra turma. Você fez com vocês? Eu não lembro, acho que não. Fiz não. Vamos fazer então, né? Esse aqui é diferente um pouquinho, tem uma corda inclinada ali, ó. Acho que é legal, acho que vale a pena. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, deixa eu ver. Tá muito riscado aqui. Então uma borrachinha para apagar. Visualizador. Olha o negocinho que faz apagar, gente. Eu esqueci. Ah, aqui, visualizar. Tô apertando no lugar errado. Desenhar, acho que é isso. Pronto. Agora sim. Agora é só apagar. Letra E, você já sabe que é letra E, né? Já sabe que é letra E. Ah, tem esses dois, né, pra gente fazer aqui. Tem esse de cima também, né? Esse de cima acho que a gente não fez. Opa! Deixa eu apagar de novo. Vamos ampliar aqui a tela. Ai, meu filho, sai daí da tela. Aí, não, sai da tela, isso. Tem esse aqui também, né? Esse aqui a gente fez. Esse aqui a gente não fez, esse aqui a gente não fez. Ó. Achei que tinha feito porque me confundi. Beleza, vamos fazer esse então? Isso é bacana porque tem uma forcinha inclinada ali, né? E professor, como é que eu faço nesse caso, né? Entendeu? Então tem esse caso aí que é diferente, né? Então vamos fazer. Vamos fazer. Como é que é a música mesmo? Eu esqueci, tinha uma música. Quem espera nunca alcança. Eu esqueci a música. Ai, que pena. Vamos lá, exercício 258, a barra OP. Por que OP? Porque ele chamou o extremo esquerdo de O e o extremo direito da barra de P. É uniforme, não só uniforme. Ela tem seção transversal constante, né? A área da seção transversal, ou seja, mesma espessura, em qualquer ponto ali da prancha tem a mesma espessura, mesma altura, né? Mesma profundidade, mesma densidade, entendeu? Então aí, como ela tem essa característica, você vai poder marcar, desenhar o peso dela no meio, entendeu? Na hora que você fizer o diagrama de força, pode fazer o desenho nela no meio, né? Se a prancha fosse um negócio torto, assim, imagine que fosse uma prancha torta, assim, ó, né? Sei lá, uma coisa assim, meio torta, ela mais grossa e fosse afinando, assim, ó. Né? Aí já seria diferente, né? Não daria... pode ser um triângulo, se fosse uma cunha, assim, né? Vendo? Eu não posso pegar aqui, aqui é 1 metro, então eu vou dividir aqui, botar meio metro aqui e fazer o peso aqui, não, né? Fica errado, porque essa aqui não é uma seção, né? Não é uma seção transversal constante. À medida que você vai cortando aqui, né? Ela vai ficando cada vez mais fina ali, né? A peça. Então aí já é diferente. Mas o caso aqui não, né? É sempre constante a espessura, a altura, a profundidade, né? Então você pode representar o peso dessa peça no meio, tá bom? Então, problema 258. Vamos desenhar aqui uma pecinha. O corpo extenso, né? Está estudando equilíbrio de corpo extenso, alguns chamam de equilíbrio de corpo rígido, né?
Então tá ali, essa em azul, essa linha azul representa a nossa, o que? Barra, a gente chama barra OP. O O está ali, ó, no extremo esquerdo. OP. Onde está a força? Eu vou fazer aqui, se você tiver alguma dúvida, até você me diz. Então vou desenhar aqui a força. Se você ficar com dúvida, você fala. Vou desenhando e depois, né? Tem uma força mais aonde? Tem uma força aqui na extremidade, né? Bom, o peso da barra é 1, o peso do corpo é 2 vezes 10 segundos, então o peso da barra é menor. Deixa eu desenhar de novo então. O peso da barra é pequeno, e o peso do corpo aqui é transmitido para o fio, né? E o fio transmite para a corda. Então vai transmitir para a corda uma força. Essa força não é o peso do bloco, gente. Tem gente que fala, isso é o peso do bloco. Não, gente, o peso do bloco é aplicado no bloco. Isso aqui não é o peso do bloco. Ele tem o mesmo valor do peso do bloco. Percebe a diferença? O valor da força é o mesmo, entendeu? A força não é o peso do bloco. Aqui é a força que aquele fio que está prendendo o bloco na madeira exerce na madeira. Então, a força de tração, né? E essa força de tração, se você pensar um pouquinho aí, vai ter o mesmo módulo, o mesmo valor. Vou desenhar aqui embaixo assim. Força de tração, aqui é tração, tá? Força de tração tem o mesmo valor da força peso daquele bloco ali. Ele chamou de quê? Peso do bloco. Não sei. O corpo, peso do corpo. Peso C, tá bom? Então, tração. Peso do corpo, peso do bloco. Peso do bloco azul. Mais o que, professor? Tem mais alguma força? Tem, né? Tem, com certeza que tem. Tem mais uma força aqui, ó, né? O fio ali segurando. Ah, não gostei não. Deixa eu desenhar menor só para o D não descer, senão o D vai lá para baixo. Pronto, é maior, tá? Aquela força ali é maior, mas eu desenhar um pouquinho menor para não atrapalhar o dele. Então essa força aqui, tração também, né? Só que é outra tração, né? Vou chamar de quê? Tração 1, tração 2? É melhor, né? Vamos numerar, né? Tem alguém lá no portão, mas deixa alguém atender, né? Tô ocupado, né? Quem tá desocupado vai lá atender. T1. Ok? Chamei de T1. Aqui é o peso da... Nós chamamos de quê? De barra? Peso B, peso da barra, chamar de peso B. E lá, peso C, a tração 2 tem o mesmo valor do peso do corpo. Alguém saberia dizer se tem mais alguma força? Pergunta apenas retórica, né, que vocês não vão responder mesmo, então vou desenhar outra força aqui. Ó. Essa força é a força que aquele eixozinho lá na parede, tá vendo? A força que, você pode chamar a força que a parede está fazendo, né? Força que a parede está fazendo, ou a força que o eixo, né? Pode pensar, né, que a barra está presa num eixo ali, tá? Então você soma, se eu chamar a força da parede, pode ser, né? Força da parede, né? Força do parafuso, o nome que você quiser dar aí. Força do parafuso. Fazendo devagarzinho, você vai pensando. Eu estou fazendo devagar, não quer dizer que você tem que ficar esperando por mim, não. Você já sabe, você adianta. Alguns vão ter dúvidas aí, né? Por que você fez aquela força tórata, né? Alguns vão ter dúvida. Por que a força está tórata ali, aquela força da parede ali está inclinada? Por que ela não é vertical? Por que ela não é horizontal? Por que você fez ela torta? Eu não vou explicar não por que ela é torta, eu vou deixar você pensar primeiro por que ela é inclinada, né? Por que ela não está na vertical? A força que o fio exerce, né, dá para sacar melhor. Se o fio está inclinado, a força que ele exerce está inclinada, né? Se o fio está a 30 graus da horizontal, a força que ele exerce está a 30 graus. Agora, da parede, a parede está vertical, professor, por que a força dela está inclinada, né? Então, não é tão óbvio assim, né? Tem que ter uma explicação para isso. Mas qual o ângulo, professor? Não sei. É 30 graus? Não sei. Eu sei que é inclinado. Qual o ângulo, não sei. Tá? Tá, mas ele não é isso que ele quer, né? Ele só quer saber qual é o valor da força de tração no fio. Que fio? São 2, né? Que coisa. Tem outra coisa errada ali, ó. A barra mantida em equilíbrio, em posição horizontal, pelo fio de sustentação PQ. Por que o nome do fio é PQ? O nome do fio tem que ser PA. Né, de P até A, é o fio PA, tá, gente? Que ele quer, não é o fio PQ. Não tem Q na figura? Como é que é fio PQ? Então tá errado ali, ó. Questão anulada. Continuando. Qual o valor da força de tração do fio? Essa tração aqui, então estou corrigindo, né? Senão não tem, fica difícil você entender, né? Aqui, ó, essa força de tração aqui, tá bom? T1.
Aí você vai falar assim, professor, não tem nem ideia de como fazer, né? Realmente, né? Poxa, a gente olha assim, pô, não tem nem ideia de como fazer, professor. Primeiro, professor, essa força ali T1, se ela fosse vertical, né? A gente aprendeu a calcular os momentos ali a gente usa um eixo horizontal ali, né? Que você chamou de ponteiro, né? O livro chama de braço, né? O eixo, chama de eixo, pronto. O eixo horizontal ali que passa por O, que passa por P. Então a força ali, ela não é perpendicular ao eixo, professor. Então nesse caso eu não fiz nenhum exemplo que tenha uma força assim, desse jeito, professor. Então eu não sei fazer. Tá? Então eu vou te dar a dica. O que você vai fazer então? Você vai pegar aquela força ali, você vai separar em duas. Você vai separar numa componente vertical e numa componente horizontal, né? Porque você vai usar como referência ali um eixo horizontal. Então você divide aquela força em duas, uma horizontal. E ela não vai ser só horizontal, ela vai ser horizontal e vai passar pelo ponto, pela origem que a gente escolher, porque a gente vai escolher a origem ali, né? Na linha daquela barra ali, né? Na linha do eixo ali, né? Então eu, por exemplo, eu acho que eu vou escolher no ponto O à esquerda ali, ó, a nossa origem, tá? Aqui, ó. Deixa eu desenhar de amarelo mais fraquinho, aqui, ó, a nossa origem vai ser aqui, o x igual, vai ser o próprio O ali, né? Isso aqui vai ser a nossa origem, tá? Então, se você estiver fazendo exercício, você marca pelo menos um xzinho assim, né? Que senão é uma pessoa que vai olhar depois, eu, por exemplo, vou olhar a sua questão assim, vou dar uma corrigida, vou ver se você fez certo. Eu vou ver aquele monte de momento calculado, mas ele calculou esse momento medindo a distância em relação a que ponto, né? Não falou nada aqui, tem que adivinhar. Não, né? Você tem que dizer, então tá lá no ponto O, tá? Então marquei lá um xizinho, marca um xizinho, tá? Marquei lá, ou se não escreve assim, traça uma linhazinha também, pode fazer assim, né? Traçar uma linhazinha ali de azul, uma linhazinha aqui, ó, escolher assim, ó, aqui, ó, x igual a zero, entendeu? Marca ali, né? Como já tem um Ozinho ali, ficou até mais fácil, né? Eu posso chamar aquele O de zero, né? Fazer assim, x igual a zero. O O agora é zero, x igual a zero. Se você não gostar disso, você faz o x igual a zero embaixo. O professor está enrolando, professor. Faz logo esse negócio. Eu estou dando tempo para você pensar aí. E aí? O que você faz agora? Agora eu vou dar dica. Você divide aquela força em duas, uma vertical e uma horizontal. A horizontal passa por O, o momento dela é zero, só vai sobrar o momento da componente vertical. Pronto, professor, você deu uma ideia genial. Entendeu? Então, para esse problema aqui, essa ideia genial resolve o problema. E professor, e outra força? Você não falou nada da outra. A outra está na origem, então o momento dela é zero. Não importa para onde ela aponta, porque o momento dela vai ser zero mesmo. Ó. Não precisa nem me preocupar. Se eu esquecer de desenhar ali, ó, não ia interferir no cálculo do momento, porque o momento dessa força é zero, entendeu? Então tá. Então, vou escolher esse pontinho aqui como nosso referencial, tá? Nossa origem do referencial, né? Então vamos lá, vamos aplicar aí as... Você quer aplicar o quê? Soma das forças, soma dos momentos? O que você quer fazer para calcular o T1 lá? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Estou longe de casa há mais de uma semana. Professor, Diga! você, no caso, você vai pegar esse T1 aí e vai decompor ele, né? Sim, vou fazer um desenhozinho para você acompanhar. Vou fazer um desenho aqui só para... Separado, tá? Vou fazer um desenhozinho separado de T1, só para... Inclusive eu vou fazer do lado de cá, para ficar na direção dele. Só que eu vou fazer de azul, tá? Se você não se importa. Eita, você é muito torto, acho que não vai dar certo, não. Tem a componente horizontal e a componente vertical. Pronto, fica assim, tá vendo? Só se você botar essa componente horizontal lá na figura, ela está apontada na direção de X, concorda? Tá ou não tá? Tá. Ó, vou desenhar aqui de novo, só que em vermelho. Sim, mas como nossa... você descobre o valor dela, se você não tem valor de nenhum lado? Tem não, cara. Puxa vida, você agora sacou que não tem o valor dela. Não tenho, cara. Isso pode ser Então vai ter que usar a força resultante. Isso pode ser um problema, né? Concorda? Eu não tenho o valor dela, exatamente. Eu não tenho o valor de T, então não tenho valor nem da componente horizontal nem da vertical. Eu quero exatamente descobrir isso, né? Ou eu descubro T, né, direto, ou eu descobriria TY,
e Tx, né? Então não tenho, exatamente, vou ter que descobrir exatamente o que a gente quer. Por quê? Porque se eu descobrir o valor de y ou de Tx, qualquer uma das duas, eu descubro o valor de t. Lembre-se que eu quero o valor de t. Deixa eu apagar e fazer essa força de novo, tá? Pensa nisso, eu quero o valor de t, eu não quero de tx e ty. Eu só estou decompondo para na hora de eu for calcular os momentos, eu saiba calcular o momento dessa força, porque do jeito que está ali, ó, eu não sei calcular. Na verdade eu sei, né? Só que eu estou ensinando. Só que daqui do jeito direto ali não tem como, né? Eu estou decompondo para a gente aplicar o que a gente já sabe. Então decompus, ó, a gente sabe decompor. Mas isso que eu estou falando decompor é só fazer o desenho, porque o valor, o nosso amigo falou. Quem falou mesmo? Não sei quem falou. Os nomes são tão pequenos, eu não consigo ler daqui. Quem falou? Se manifeste. Pô, o cara não quer se manifestar. Quem falou o quê? Foi você que falou. Como é o seu nome? Falou o quê? Como é o seu nome? Jair. Jair, o Jair que falou. Então, o Jair falou, ó, não tem os componentes, professor. Exatamente, nós não temos os componentes. Isso pode ser um problema, mas não desista ainda. Né? Porque alguns vão desistir, vão chegar, puxa, não tem os componentes, vou desistir. Desiste não, desenha lá, ó. Tx, Ty, precisa ter um ângulo, né? Ó, eu não tenho T. Se eu tivesse T, não precisava fazer mais nada, né? Eu ia lá e marcava a resposta, né? Mas não tenho T, ele quer T. Aí eu não tenho, eu fiz o desenho, mas eu não tenho Tx também, gente. Não tenho. Eu não tenho Ty também, então não adiantou nada, aparentemente, né? Não adiantou nada, por enquanto. Mas o que eu tenho? Tenho a força PB, né? Vou desenhar aqui a força PB. Que PB feio, deixa eu ver, o PB está com um tamanho menor. E aí a força FP. Só tem essas forças, velho? Só, né? Tá, por que deve ser difícil não esse problema, né? Tem 3 forças só. Essas são as 15 forças, porque na prova tem 15 forças, né? Tô brincando. Na prova não vai ter 15, não. A que tem lá vai ser de 14. Então vamos lá. Tá aí, professor, eu olhando ali, eu não conheço, professor, nada, eu não sei TY, não sei TX, não sei T, eu quero T, professor, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Professor, tem peso da prancha? Tem, né? Você lê lá, a prancha tem a barra, né? Chama de barra. 1 vezes 10 a segunda, é 100, né, gente? 1 vezes 10 a segunda são 100 newtons, tá? 100 newtons, são 100 newtons. E o corpo peso lá, o peso de quem? Tem um bloco, tá faltando aqui, né? T2 ali, tá vendo? Tá faltando T2, ó. Se eu não desenhar T2, já perco os pontos do diagrama de força, né, cara? Tem que desenhar todas as forças. T2, ó. Eu estava estranhando, parece que tá faltando força, até estranhei, assim, né? Tem só isso, porque tá faltando T2, né? T2 tem o mesmo valor do peso lá, 2 vezes 10 segundos. Então, tranquilo, são essas forças aí. Professor, e agora o que fazemos? O que faremos? O que faremos, professor? Ninguém tem ideia? Puxa vida, ninguém teve ideia. Vamos escrever as equações. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton. Não, primeira lei de Newton é equilíbrio. Vamos escrever, professor, não sei, professor. Está faltando um monte de força. Será que vai dar certo? Não sabemos, exatamente. Nós não sabemos, mas nós sabemos o quê? O que nós sabemos? Vamos fazer o que nós sabemos, gente. O que nós sabemos? Que a barra, né? Que a barra está em equilíbrio. Então está aqui, ó, por exemplo, nós sabemos a barra está parada, em equilíbrio. Professor, eu gosto de escrever mais, que eu acho mais bonitinho, escrever em equilíbrio. Professor, pode? Pode. A barra está em equilíbrio. Professor, se a barra está em equilíbrio, nós já escrevemos no problema anterior, né? É que a barra está em equilíbrio, então, agora tem uns vírgulas aqui que eu nunca sei. A barra está em equilíbrio, então, quem é bom de português aí? Onde é que fica a vírgula? Diz para mim. A barra está em equilíbrio, a vírgula vem aqui, vírgula, então, vírgula. Isso, sim? isso aí. Ela sabe do português. A barra está em equilíbrio. Então, o que nós podemos escrever? Pela primeira, eita, cadê o primeira lei de Newton, vírgula de novo, mas está em equilíbrio, então, aí temos duas conclusões, né? Então, concluímos, concluímos, com nosso português está ruim hoje, não está saindo, Ai, o pescoço está doendo.
Deixa eu baixar a cadeira aqui, o pescoço está muito torto. Pronto, melhorou um pouquinho. Né? A tela tem que ficar na altura dos olhos. Né? Concluímos, o próximo notícia. Concluímos o que, gente? Que primeiro, a soma das forças é zero e que a soma dos momentos é zero. Nós sabemos disso, não sabemos? Zero. Só que nós temos um problema sério ali, né? Eu tenho força na vertical, eu tenho força na horizontal. TX e FB também, tá vendo? Por que FB está inclinado? Porque se a barra está parada, quem que vai anular a componente TX? Tá vendo? A barra está sendo empurrada contra a parede, ó, TX ali apontando para a parede. Então a barra está sendo empurrada contra a parede. Se a barra está sendo empurrada contra a parede empurra de volta. Então tem uma componente horizontal de FB, então tem FBX. Então nós podemos escrever, ó, primeiro, deixa eu escrever aqui, ó, a soma das forças é zero, né? Então vou escrever assim. Então podemos escrever na direção X, FBX positivo menos TX igual a zero. Professor, nós não conhecemos nenhum dos dois, então essa equação não nos ajuda em nada. É verdade, então vamos passar para a próxima. O que nós podemos escrever? Na direção Y, podemos escrever aqui menos P menos mais TY menos T2 é igual a zero. Confere aí, vê se eu escrevi todas as forças verticais. Confere lá, olha no desenho e olha na equação. Faltou uma lá, né? Ó. Faltou FBY, tá vendo? Já esqueci, isso tem que sempre conferir. Ó. FBY, né? Da esquerda ali. Eu botei P, FBY, né? Para cima. Não está desenhado, tá, gente? Se quiser desenhar o FB, você desenha. Tem um FBY menos P, vou desenhar, né? Melhor para você não ficar aí na dúvida aqui, ó. Então, FBY, mesma coisa, né? FBY. E aqui na horizontal, mal desenhado, o FBX. Bom? Beleza, professor, estou entendendo. Ou não estou? Ou será que estou? Estou ou não estou? Eis a questão. Então tá ali, confere lá, ó, FBX, agora tem um desenho, FBX menos TX igual a zero, FBY menos P mais TY menos T2 igual a zero. O que nós conhecemos disso aí? FBX eu conheço? Não. TX eu conheço? Também não. Então não adianta nada. Vamos passar para a segunda equação. FBY eu conheço? Não. P eu conheço? Conheço. Então, posso copiar isso aqui? Vou copiar. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Tem como copiar? Ixi, tá mal, hein? Você tá burro, hein? Não sou burro, foi apenas um acidente. Deixa eu ver se tem como copiar. Eita, não tá dando certo, não. Negócio no quadro. E aí, será que em YouTube a gente volta para a sala de aula? Vai ser bem mais rápido, né? Que esse negócio de computador aqui é muito lento. Eu já falo devagar, junto com o computador aqui que é lento para escrever, para digitar, né? Demora, fica a vida toda. Então vamos, ó, eu copiei a equação, tá? Agora a gente vai fazer a substituição. Vou dar um espaço aqui, gente, porque senão vai pensar que é uma sequência. Não é uma sequência, tem uma separação aqui, tá? Deixa eu escrever agora, estou aplicando a primeira soma das forças é zero para a direção Y, tá escrito lá, é Y, TY, T2, T2 e Y, né? Não precisa escrever porque T2 é vertical mesmo, tá? Então tá bom. Beleza, vou copiar a mesma equação, só que agora eu vou colocar os valores do que eu conheço. Eu conheço FBY? Não. Conheço peso? Conheço. Quanto é que vale? Olha lá no problema, o peso da barra vale 100 newtons. Então vou escrever assim nessa forma assim, tá? 100 newton. Não precisa escrever unidade, escreve só o valor. Mais TY. Conheço TY? Não. Pula TY, que eu não conheço. Menos T2. T2 é a força que o fio que segura o bloco está fazendo. Como o bloco pesa 2 vezes 10 a segunda, desconsiderando o peso do fio, né, então a força que o fio faz na barra vai ter um valor, vai ter o mesmo valor do peso do bloco. Então vai ser 2 vezes 10 a segunda, que é, na verdade, 200 newton, né? Então fica assim. Você está vendo ali que você tem duas incógnitas, né? Então você vai escrever aqui FBY menos 300, não é mais TY, é igual a... Ai, meu pescoço. Vai doer pescoço. Igual a 300.
Professor, quebramos a cara de novo, professor. Por quê, professor? Porque nós não temos. Tá vendo, professor? Você fez a gente perder tempo. Vamos lá, ó. Hã? Mas é isso que vai acontecer. Você vai olhar para o problema e vai ficar assim, meu Deus, por onde eu começo? Vai escrevendo o que você sabe. A soma das forças na direção x é igual a zero. Escreve. Ah, professor, não deu certo, não. Soma da sua direção y, zero. Ah, professor, se eu quiser então começar pelos momentos, pode? Pode. Tenta pelos momentos, pode começar pelos momentos, aí vai te poupar de escrever isso tudo aí, né? Mas pode ser que você escrevendo pelos momentos também não funcione, você tem que ir treinando aí para você descobrir os caminhos, entendeu? No início, quando você está começando a fazer os problemas, diga. Quer dizer? Então, vamos lá. Então, você pode fazer o quê, gente? Até perdi, o cara falou aí, não. Quando eu estava conversando. Assim, você pode começar pelos momentos? Sim, pode começar pelos momentos, entendeu? Mas às vezes você começa pelos momentos, também não funciona, né? Você vai descobrir isso na prática. Se fosse resolver, já pegar e resolver direto, né, sem mostrar como é que você pode fazer, eu estou simulando você resolvendo o problema, né? Você não sabe muito bem o que fazer, mas você sabe, você conhece as leis de Newton, você conhece, né? A primeira lei de Newton, para força e para momento. Então você aplica essa lei. Estou mostrando para você como é que aplica, ó. As duas primeiras, tá vendo? Não serviu para nada, porque eu desconheço o FBX, é tudo incógnito ali, ó. Mas está ali, se você precisar, está escrito. Não apaga, não, gente. Se você já escreveu, se não está errado, não apaga, deixa ali. Dá um tracinho e continua escrevendo embaixo, tá? Então a soma das forças é zero e nós sabemos também que a soma dos momentos é zero. Ok? Agora vamos fazer a soma dos momentos. Aí você vai olhar lá, ó, todas as forças, né? Então vai ser momento de FB mais... vamos escolher aquele ponto amarelo lá, tá vendo? Então, ponto amarelo, momento de FB vai ser zero. Não precisa nem se preocupar com o sinal, mas deixa aí, momento de FB. Agora, força-peso, menos momento da força-peso. Por que é menos? Pensa aí. Menos, depois da força TX, né? Então, mais momento da força TX. Você separou, professor? Mas com a prática, depois você vai nem escrever mais esse momento de TX ali, no caso é zero, porque se você prolongar ali, ó, a linha, tá vendo? A linha de ação aqui, eu vou fazer em amarelo lá, ó. Olha lá para a força TX, ó, aqui, ó, na pontinha de TX, ó, a linha de ação aqui, tá vendo? Você prolongar a linha, passa pelo ponto X igual a zero. Então, qual a distância dessa linha amarela que contém a força TX em relação ao ponto X? É zero, tá passando em cima dele, ué. Então, a distância é zero. Então, o momento de TX é zero, mas eu vou escrever na equação para você saber, né, que a gente pensou nisso, né? Nós pensamos no momento ali do TX, só que é zero. Mais momento de TY. Mas, professor, você não vai escrever o momento de T, não? Professor, você esqueceu o momento de T, professor. Você só escreveu de TX e de TY. Cara, se eu estou escrevendo o momento de TX mais o momento de TY, você não precisa... Eu estou substituindo o momento de T pelo momento de TX mais momento de TY. Então, você não vai escrever mais momento de T, você vai escrever momento de TX mais momento de TY, entendeu? Você substituiu. Se você escrever momento de T ali, vai ficar o seguinte, ó, momento de FB menos momento de FP, menos momento de T, pronto. Você não vai escrever TX nem TY. Ou você escreve o momento de T, ou você escreve a soma do momento de TX mais momento de TY, ok? Tá ok? Mais momento de T2, só que o momento de T2 eu vou escrever assim, ó, menos momento de T2. Você vai pensar por que é menos, né? Por que é menos? Já expliquei como é que faz isso. Vou deixar essa parte para você pensar. Se você não entendeu agora por que é mais, por que é menos, não se preocupe. Aliás, se preocupe, né? Mas não se desespere. Você tem que se preocupar, né? Você não está entendendo ainda. Isso é elementar, né? Uma das primeiras coisas que você tem que entender é o sinal do momento, né? Tem que saber como calcular o momento, o produto da força vezes a distância ao polo, né? A origem, né? A distância da linha de ação, a menor distância, né? Se falar de distância, tem infinitas distâncias, depende de como você mede, né? Uma linha tem vários pontos, então dependendo de como você medir a distância, você pode dar, né, valores diferentes. Você vai pegar a menor distância possível, então você vai medir numa linha, no braço, né, numa linha perpendicular à força, entendeu? Então tá, então são esses momentos aí, professor? São, né? Ó, só voltar na figura lá, volta. Momento de FB, momento de P, momento de T e momento de T2. São 4 momentos, só que o momento de T eu dividi em momento de TX e momento de TY, tá bom?
É só isso. Professor, agora vamos substituir as forças e as distâncias? Sim, mas eu vou escrever as letras antes, só para você saber, lembrar que é força vezes distância. Então, vamos lá. Momento de FB vai ser a força FV vezes a distância de FB, né? Chama de, sei lá, D1. Se você não quiser chamar de distância FB, chama de D1. Menos força, peso, vezes distância 2. Agora mais força TX. Aliás, eu já vou escrever 0 aqui, tá? Não vou nem escrever isso não, vou escrever 0 para o primeiro momento. Por quê? Volta lá, ó. A força está sobre o eixo X, ela passa, né, o alinhamento dela ali, a direção dela, se você prolongar, a direção, né, a linha de ação, né, se você prolongar, passa por X igual a 0. Então, esse momento é 0. O próximo momento vai ser força-peso vezes a distância do peso até a origem, chamado de dP ou D1, tanto faz, você escolhe. Depois vai ser TX, momento de TX, olha lá. Cuidado aqui, ó. Professor, tem uma distância de TX até o ponto. Tem, mas não é essa distância que você mede. Aprenda isso. Não é essa distância. Às vezes eu até falo assim, qual a distância da força até o... Mas eu sempre falo também o seguinte, ó. Você tem que pegar a linha que contém a força, você tem que imaginar uma linha infinita passando em cima da força ali. Então, imagine uma linha amarela, assim, é imaginário, para a esquerda e para a direita, atingindo, batendo lá na parede da sua sala e a outra ponta batendo lá na outra parede. Passando por X e passando pela força. Tá vendo a linha amarela ali? Então, você vai medir, essa linha amarela contém TX, tá vendo? Então, você vai medir a distância dessa linha amarela até o X igual a 0. Qual é essa distância? Diz para mim. Se a linha passa em cima do ponto, qual a distância do ponto a essa linha? Nenhuma, é 0. Então, o momento de TX vai dar 0. Mais momento de TY. Aí, olha o TY lá. O TY está na vertical. Então, você vai pegar uma linha gigantesca ali passando por TY e T2. Pensou na linha vertical? Pode pensar num eixo vertical ali, o eixo Y, por exemplo, passando por TY e T2. Imaginou? Então, agora você imagina qual é a distância dessa linha vertical até o X. Diga, senhorita. Por que ali dá 0 mesmo, que você falou agora? Por que não é? Não, por que dá 0? É porque tá em cima da linha? Ah, o TX? É. Vamos fazer aqui, ó, numa figurinha aqui embaixo. TX está aqui, ó. Vou desenhar um pontinho aqui. Ó, desenhar esse pontinho aqui, ó. Pontinho. Sobre a linha do caderno. Tá vendo ali um pontinho sobre a linha, aquela linha do caderno? Aham. Tá ali sobre a linha do caderno. A força TX também está sobre a linha do caderno, tá vendo? Sim. Ó, então, tanto a força quanto o ponto... Peraí, deixa eu desenhar essa força mais arrumadinha ali, para eu poder arrastá-la caso ficar fora do lugar. Então, tá, ela está fora do lugar, ela fica sobre a linha, ó. Coloquei os dois sobre a mesma linha, tá? Então, ali, ó, aí você vai entender isso, né? Que o ponto X igual a 0 lá na esquerda está na mesma linha que a força TX. Aí eu desenho uma linha amarela ali, tá vendo? Aí eu vou perguntar para você agora. Tá vendo a linha que contém o ponto e a força? Sim. A linha contém o ponto e a força, concorda? Aham. Qual a distância dessa linha que contém a força para o ponto que eu marquei ali? Como assim? Qual a distância? Ou o contrário, se você quiser o contrário fica melhor, né? Qual a distância daquele ponto azul até a linha que contém a força azul? Vai ser 0? Sim, 0. Percebeu? Entendi. Sacou? Então a força não precisa estar no ponto, entendeu? Sim. Se ela estiver na mesma linha do ponto, o momento da força é 0. Vai ser 0. Entendeu? Entendi. É isso. Então por isso que o TX também deu 0 ali, tá? O momento. Essa aí, Beleza. tá bom? Obrigada. Nada. Sempre tiver essas dúvidas tem que perguntar, né? Senão fica difícil, né? Para entender. Mas agora entendeu? Ótimo. MTY é diferente, tá vendo? O MTY está na vertical, então você vai imaginar uma linha vertical, você vai imaginar a distância do X até essa linha vertical onde está o TY, né? Qual a distância? Olha aqui na figura do livro, tá vendo? Do problema ali, ó. A distância do ponto O lá, né? Ou a da parede, né? Da parede até o ponto onde está o TY, né? Até a linha onde está o TY, é 1 metro, concorda?
Ver se vocês concordam comigo. Então aqui vai ficar, ó, ty vezes a distância de ty até o ponto O, né? Distância de ty até o ponto O. Vou chamar de distância 2 e aqui distância 1, fica melhor. Da distância 1 a distância de P até o ponto O, a distância 2 distância de ty até o ponto O, menos T2, né? Agora, menos. Por que foi para outra linha? Menos T2 vezes a distância ficou 3, né? T2, distância 3, ficou meio esquisito, mas tudo bem, deixa assim. Vamos medir a distância agora? Então ficou menos FP. Qual que é o valor da força-peso, gente? Peso de quem tem ali? Peso da barra, né? Peso da barra é 100. Então fica assim, ó, 100. Vou botar um pouquinho mais para a esquerda, para você saber que é o FP ali, tá? FP. Vezes a distância, vamos lá, do peso. O peso não está no meio da barra? Qual a distância do meio da barra até a paredezinha? Meio metro? Confere aí, vê se é meio metro. Isso. Beleza. Mais TY. Conheço o TY? Não conheço o TY. É o que a gente quer descobrir. Não, professor, não quero descobrir TY, quero descobrir T. Mas se eu tiver TY, eu descubro T, porque eu tenho um ângulo, tá vendo? Então, se eu descobrir TY, eu descubro T. Puxa, professor, maneiro, gostei desse negócio agora, agora estou entendendo. Qual a distância de TY até a origem? Agora a gente vai ter que olhar a figura também, né? TY está lá na outra extremidade, até a origem é 1 metro. Então você vai, professor, não é exatamente, não, professor, não, mas não importa. Põe ali o valor, né, mais próximo, 1 metro. 1 metro, é o que a gente tem. Menos o quê? T2, volta na figura, quanto é que é T2? T2 é a força de tração que segura o bloco, é igual, tem o mesmo valor, né? Tem o mesmo valor, tem o mesmo igual ao módulo do peso do bloco, porque o bloco está em equilíbrio também, nós desprezamos o peso do fio. Poxa, professor, entendi também, é 200 newtons, professor, 200, 2 vezes 10 segunda newton é 200 newtons, tá bom? Menos, acabou, né? Acabou. Menos, sim, faltou a distância, né? Deixa eu botar na direção aqui, ó. Deixa eu botar na direção, aqui é 100, é o peso, tá vendo? Tá na direção ali, aqui o TY, ó. Só vou separar para ficar na mesma direção ali em cima, porque aí vocês acompanham os valores, tá vendo, ó? Aí, ó, D2 embaixo, o valor 1, então o valor de D2, tá bom? Fica mais fácil de visualizar depois, tá vendo? T2 é quanto? T2 vale 200, ó, na direção ali, ó. Deixa eu chegar um pouquinho para antes aqui, para você saber que o 200 é o T2. Agora, vezes D3, a distância de T2 é 1 metro também, né? Então, você vai colocar ali 1 metro, D3, 1 metro, tá bom? Então, você, na direção ali, você já vê qual é o valor de cada variável. Isso tudo é igual a 0. Olha que equação bonita, né? A melhor coisa é quando você chega, né? Olha assim, no final... Tá vendo que a primeira equação tinha 2 incógnitas? Exatamente, então não dava para resolver, né? Só ela não resolve o problema. Tá vendo que a segunda equação tem 2 incógnitas e as incógnitas são diferentes da primeira? Então também com essas duas não dá para resolver. Olha para a terceira agora que a gente conseguiu uma terceira equação que só tem uma incógnita. Então nós conseguimos resolvê-la. Opa, professor, agora o negócio ficou bom. 100 vezes meio dá 50, só que é negativo, né? Mais TY vezes 1. TY menos, quanto ali? T2 vezes D3, 200, né? 200 vezes 1, 200. Menos 200, e tudo é igual a 0, né, professor? Por que, professor, igual a 0? Porque a barra está em equilíbrio. Quanto é que dá ali, ó? Menos 200, menos 50. Mesmo sinal, né? Então dá menos 250, então TY tem que ser 250. Que legal, professor. Nós descobrimos que TY vale 250. Você vai estranhar isso aqui, né? Se eu escrever direto. Não, é só você, né? Você pode, se quiser, fazer passo a passo. Passa para o outro lado, um sinal positivo, né? Pode fazer, sem problema. Aí fica assim, ó. Vai ficar aquele desenho ali no meio, tá? Vou deixar. Você sabe o que é, né? Na prova você não faz isso não, né? Senão você fica com 0. Poxa, professor, faz isso com a gente não. Então tá ali, ó. TY igual a 250 newtons, tá bom? Vou tirar essa figura dali para não ficar embolando o nosso desenho. Se for no caderno, você apaga e redesenha ela no cantinho aí. E pronto, olha que beleza. Professor, que trabalheira que deu. Que se no começo, né, como eu estou fazendo aqui, explicando, demora muito, né? Você tenta fazer um problema parecido com esse, pode tentar fazer aquele ali, por exemplo. Não, esse não é bom não, né? Até acho que ele fez com você, né? Bom que não tem as distâncias, né? Fica ruim pra caramba. Esse aqui que é legal. Mas tá bom, professor, acabou? Não. Ele não quer TY, ele quer T. Então vamos fazer aqui, o T. O que é o T? Vamos ver?
Vamos lá, vamos ver quanto é que é o T. Como, professor, e agora, como é que eu calculo? Volta na figura, tá lá, ó, T, 30 graus, né? O TY não está apontando para cima. Quer fazer o desenho de novo? Pode fazer, não tem problema você repetir o desenho. O problema não é fazer desenho a mais. O problema é você não fazer, né? Esse que é o problema. Fazer desenho a mais, se tiver certo, não tem problema nenhum. Ó. T, eu estou dizendo T, tá vendo? T aqui, né? Aqui é o TY. O 30 graus está onde? Está medindo o T com horizontal, tá vendo? Aí você pode desenhar, se você quiser usar o ângulo horizontal, pode, mas se você quiser usar esse aqui também, você pode usar esse ângulo aqui, né? Quanto é que vale esse ângulo? Se o com horizontal vale 30, este vale 60, o que você pode fazer? Melhorar esse desenho está torto, né? Vamos dar uma melhorada nesse desenho? Vamos melhorar, fazer a componente vertical mais bonitinha aqui, né? Ah, não, ficou mais bonito não, né? Ficou um pouquinho pior. Vou tentar mais uma vez. Aí, agora sim, né? Aí você fecha o triângulo ali, ó. Triângulo retângulo, né? Horizontal. Aí tem um triângulo retângulo ali, ó. Você conhece a trigonometria do triângulo retângulo? Usa lá aquelas funções, né? As razões entre os lados, né? As razões entre os lados do triângulo. Por exemplo, quando eu divido o cateto oposto a 60 graus, divido pelo valor da hipotenusa, isso tem um nome, né? Qual o nome disso? Seno de 60 graus. Então você usa isso aí, ó. Você usa lá, seno de 60 graus. Cadê o grau? Meu Deus, sumiu o grau aqui. Lá, dando a letra E. Seno de 60 graus é igual a cateto oposto. Professor, mas o cateto oposto não me interessa, professor. O que me interessa é o cateto adjacente. Por quê? Porque eu tenho o valor de TY, eu acabei de calcular ali em cima, 250, eu quero o valor de T. T não é cateto oposto, T é hipotenusa. Então não vou usar o seno de 60, né? Posso usar o T, então. Seno de 60. Pode usar o seno de 30, né? Se você fizer o outro triângulo, né? Esse triângulo aqui, ó, né? Triângulo aqui. E não fiz, né? Esse triângulo, aí usar esse 30 aqui, né? Você pode usar o seno de 30, tá? Mas como eu estou usando aquele triângulo lá de cima, então eu vou usar cosseno. Tranquilo, professor. Cosseno de 30 graus. Eita, apaguei tudo ali. Agora lascou, hein? Deixa eu tentar voltar aqui. Já sabe, né? Não vou voltar não, senão vai demorar para achar ali, tá? Já sabe que é aquilo ali, tem um monte de e-mail ali, não interessa. Deixa eu apagar esses e-mails. Promoção, ninguém tem promoção agora, tá todo mundo falido. Nem com promoção dá para comprar. Cosseno de 30 graus, que é y dividido, só que o nosso dividido aqui, lembra, né? Ele vai ficar meio de lado aí, tá? Dividido por t. Se ty sobre t é igual a cosseno de 30, então t vai ser o que, gente? Alguém sabe? Cosseno de 30 graus. Dizer cosseno de 30, viu? Estou usando 60, né, gente? Não é cosseno. Cosseno de 60 graus é ty, a teta adjacente, sobre hipotenusa t, tá bom? Então t vai ser o quê? Você sabe fazer um malabarismo aí? Passa o cosseno dividindo, vai ficar ty sobre t, cosseno de 60, passa o t multiplicando para o outro lado, vai ficar t é igual a ty dividido por cosseno de 60. Professor, não entendi. Faz no caderno aí, velho. Escreve no caderno e vai, joga para um lado, joga para o outro, multiplica em cruz, né? É como se o cosseno de 60 ali, tá vendo? Tivesse dividido por 1, né? Cosseno de 60 sobre 1 igual a TI sobre T. Multiplica em cruz, depois você isola o T, né? Quando você isolar o T, vai ficar que TY sobre cosseno de 60 graus, cadê o grau? É igual a T, tá bom? Agora é só jogar o valor ali, ó. Quanto é que vale o TY? 250. Quanto é que vale o cosseno de 60 graus? Alguém lembra de cabeça aí? Cosseno de... Meio. Ai, que susto. Meio. Saiu alto aqui o som. Desculpa. Não é culpa sua, não. Só vou baixar um pouquinho. Porque na verdade não estava nem esperando que alguém responder. Meio. Não sei, professor. Não, professor, é que assim, tem vezes que eu não sei a resposta, mas aí quando eu sei eu falo, entendeu? Sim, não tem problema não. Mas assim, você pode usar a calculadora, tá? Não tem problema não. Esqueceu, se você tiver a calculadorazinha no celular, em cima da mesa, pode usar. Não tem problema, tá? Não tem problema não. Esqueceu, conta, assim, não tem problema. Usa a calculadora, que o nosso objetivo é mais achar a resposta ali. Não tem problema usar a calculadora. Na matemática você já tem que trabalhar sem calculadora, eu acho, né? Então aqui não precisa não.
Pode usar calculadora sem problema. É bom que você aprende a usar calculadora também, né? Tem uns detalhezinhos na calculadora que às vezes embola a cabeça da gente. Deixa eu ver se é isso. Entendeu ali, ó? No lugar de TY escrevi 250, no lugar de cosseno de 60 graus, substitui o valor. Cuidado que se você usar celular como, né, para calcular cosseno de 60, pode estar ajustado para radiando, tá? O ângulo, aí dá errado, né? É sempre você conferir, né? Você olha se está ajustado. Se você não souber como ver, você calcula, por exemplo, seno de 30 graus. Né? Você sabe quanto é que dá seno de 30, né? Então tem que dar o mesmo resultado na calculadora, entendeu? Você calcula seno de 30 igual a meio, então você vai lá na calculadora e vê quanto é que dá. Se deu meio, então tá ok, né? Porque se estiver irradiando, na hora que você dá seno de 30, não vai dar meio, né? Vai dar, aí o seu resultado vai dar errado. Então confere aí, tá? Então, se você souber de cor, beleza. Cosseno de 60 graus, então dá meio também, né? Então 250 sobre meio dá 500 newtons. Alguns vão ficar estranhando que dá 500, é porque é 250 dividido por meio, né? Então você multiplica em cima por 2 e embaixo por 2. Fica 500 sobre 1, né? 500 sobre 1 dá 500. Bom? Então esse é o valor de T. Bom, vamos voltar lá no problema. Então nós encontramos o valor de TY igual a 250, né? Então T vai ser 500. Ali é 30 graus, né? Então, ó, se a gente já tem T agora, tá vendo? A gente tem T, ó, tem TY, tem T. Se o problema perguntasse qual o valor, por exemplo, de FBX, você saberia, né? Porque FBX e TX tem que ter o mesmo valor, né? Na horizontal, a soma das forças zero, tá vendo? A primeira equação aqui, ó, FBX menos TX igual a zero. Então, dá para descobrir TX, né? A gente já resolveu o problema, tá, gente? Já achou o que ele pediu, ó. Achamos T igual a 500. Pronto, final. Agora a gente volta que só estamos pensando mais um pouquinho, né? O que poderia perguntar também, né? Poderia perguntar, por exemplo... Opa, passei do problema. Poderia perguntar... Eita, barulheira. O pessoal fazendo propaganda. Não dá nem para entender o que o cara está falando. Que propaganda é essa? Então você pedisse qual o valor da componente de FPX? FPX tem que ser igual a T1x, né? Aqui, ó, chamei de TX, né? Tem que ser igual a TX. Você calcula TX pelo valor de T e pelo valor de 30 graus ali, né? Usa cosseno de 30, né? Ou seno de 60, faz. E calcula TX. Aí na primeira equação ali, ó, FBX menos TX igual a zero, tá vendo? Então se achar o valor de TX, você acha o valor de FBX. Beleza pura, tá vendo? Como é que acha o valor de FBY, por exemplo? Ué, você olha ali, ó, a segunda equação. FBY menos P, peso eu conheço, mais TY eu conheço ali, ó, tenho agora TY, acabei de calcular 250, tem um valor de T2, né, que é 200, T2, né, tá até ali, ó, 200 já, né, então tem um valor de TY, você substitui ali, ó, TY é 250, então você acha FBY, entendeu? Então você substitui TX na primeira, ele não pediu para fazer isso, só estamos complementando, né, caso pedisse, você já tem as outras equações prontinhas ali, tá vendo? Se ele pedisse, qual o valor de FBX? Você tem ali, ó. Qual o valor de FBY? Você tem ali a segunda equação. Qual o ângulo? Olha só essa pergunta. Qual é o ângulo que a força FB forma? Olha lá, qual o ângulo? Olha a figura ali, ó. Lembra que eu desenhei já inclinada? Qual é o ângulo que a força FP eu chamei, né? Aqui está FB. FP, eu troquei sem querer. Que FP forma com a horizontal. Como é que você acharia? Ó, se você tem a componente vertical, tem a componente horizontal, né? Ó, vou desenhar aqui, ó. Não perguntou isso, tá, gente? Só estou assim complementando, né? Aproveitando o problema. Temos ainda alguns minutinhos. A gente aproveita e já... Se a gente faz esse problema assim bem detalhado, depois os outros problemas são semelhantes, tá bom? Muitos problemas semelhantes. Tem alguns que não, né? Que você vai bater o olho e sair, isso aqui não é diferente de tudo que o professor explicou. Mas tem muitos problemas parecidos com esse. Você vai ver que, ó, FBX e aqui o FBY, né? Se você já achar os dois, FBY e FBX, você tem um ângulo θ aqui, ó. Qual o ângulo θ? Não sei, professor. Mas se você souber FBX e FBY, só aplicar aqui, ó. Tangente de θ é igual ao cateto oposto, FBY, sobre cateto adjacente, FBX. Ah, você não gosta de tangente não, quer usar seno. Não tem problema, você pode usar seno também, né? Porque se você já achou as componentes, aí você vai ter que usar teorema de Pitágoras para achar o FB aqui, né? Qual o valor de FB? Dá para achar pelo teorema de Pitágoras, né? Aí você usa seno de θ, né? Vai ser FBY sobre FB, só que você tem que usar o teorema de Pitágoras para descobrir FB, entendeu? Então é isso.
Se você quiser estender esse problema e você tentar fazer, você faz, ó. As perguntas seriam o seguinte, ó, a gente determina o valor de T, né? Aí eu poderia perguntar o seguinte, ó, determine o valor de T, já achamos. Determine o valor de FB. Aí você fala assim, meu Deus do céu, professor, não tenho a mínima ideia. Aí você olha para as equações aqui, ó, como é que você não tem a mínima ideia? Tá ali, ó. Você não sabe achar o FB direto, mas você sabe achar o FBX, você sabe achar na segunda equação ali, você substitui ali, ó, o valor de TY que você achou, que agora o TY é conhecido, 250, né? Então FBY vai dar o quê? 50, né? Você substitui lá na primeira, acha FBX, acha FBY, pronto. Aplica ali tangente de θ, acha o ângulo, aplica o teorema de Pitágoras, acha o valor de FB, entendeu? Você consegue achar todos. Depois que você descobrir o T ali, ó, você consegue descobrir tudo, porque todas as equações já estão escritas aqui, ó. Só falta da tangente, né? Tangente de θ, né? Só aplicar lá no triângulo ali, tangente de θ, que você resolve a tangente daquele ângulo ali, né? Esse ângulo aqui, eu chamo de alfa, né? Porque a θ já tem alfa, né? Pronto, e resolve o problema, tá bom? É isso. Professor, você gastou 2 aulas assim, cara, pra gente resolver com calma, detalhado, explicando, tirando as dúvidas, entendeu? Aí você quer fazer alguns, aí você resolveu o quê? 1, 2, né? Resolvemos 2. Só 2 isso, porque tem que ir explicando, digitando, né? Mais lento. É assim mesmo, tem que fazer com calma. Então fizemos 2. Eu só não entendi por que FB ela é diagonal, tá na diagonal. Acabamos de explicar, ué. Vou explicar de novo, ó. Presta atenção. Vamos lá. Não é diagonal, né? Diagonal pode ser diagonal. Se você desenhar um retângulo ali, vai ser uma diagonal. Pode ser diagonal, pode ser. Acabamos de mostrar, né? Olha para a figura. Olha para as forças verticais. Tem aqui, ó, escrevi uma equação. Quem é que falou aí? O Péricles não, né? Quem é que falou? Tá aqui, Lucas. Lucas, aqui, Lucas, ó. Olha isso aqui, ó. Tá vendo essa equação aqui? Essa primeira aqui, ó. Essa primeira não, a segunda equação que eu escrevi. Essa segunda equação é para quê? É a primeira lei de Newton, né? Para forças, né? Somatória de forças para a direção vertical. Então, eu olhei todas as forças verticais, somei, né? Coloco mais ou menos, de acordo com o sentido da força, e essa soma dá quanto? Dá 0. Por que dá 0, Lucas? Porque o corpo está em equilíbrio. Isso, o corpo está em equilíbrio, pela primeira lei de Newton, então o resultante é 0. Exatamente. Então tá ali. Então o que está dizendo aquilo ali? Que existe, eu estou escrevendo as forças verticais. Né? Eu estou supondo inicialmente, porque eu já estou olhando a figura ali, eu já suspeito, você não suspeitaria, né? Provavelmente não, você ia desenhar talvez na vertical. Né? Mas na hora que você desenhar, você vai perceber o seguinte, vamos fazer um desenho, vamos pensar num desenho aqui, ó, vamos refazer o desenho, em vez de fazer contra, vamos fazer o desenho, talvez pelo desenho você consiga enxergar isso melhor. Ó. Né? Talvez olhando só a equação ali você não consiga enxergar, mas o desenho é uma representação, né, do que está acontecendo ali com as forças. Eu vou desenhar só as forças verticais, aliás, vamos começar pela horizontal, que a primeira equação foi para a força horizontal, né? Aí o que eu vi lá? Que tem uma força componente de T aqui, não tem? Ó. T. Certo? Não tem um componente TX ali ou não tem, Lucas? Diz para mim. O que você acha? Tem. Tem. A força peso tem componente TX? A força peso não. Oi? Força peso não tem, né? Porque a força vertical não tem componente horizontal. Ótimo. A força T2, né? Que é aquele fio que segura o bloco lá. Nós fechamos aqui a janelinha do coisa, mas deixa eu abrir para você ver a figura aqui. Ó. Na força aqui, tá vendo? A força T2, ela está aqui, tá? Ó. Aqui, ó, seria uma força aqui, ó, apontando para baixo, tá? Força T2. Força que o fio exerce na barra. Aqui, o fio que segura esse bloco exerce uma força T2 na barra. Essa força T2 tem o mesmo valor do peso do bloco. Bom? Essa força T2 tem componente horizontal, Lucas? Não. Não. Então ali, ó, TX nós já sabemos que tem componente horizontal. A força peso nós já sabemos que não tem, nesse caso, né, em nenhum caso, componente horizontal. A força T,
2, nós sabemos que não tem componente horizontal. Nós já sabemos, nós vimos na figura. Sobra uma última força, que é a força lá da parede. Se tem um componente TX ali, empurrando a barra para a esquerda, e a barra não se move, significa que a parede tem que fazer uma força para onde? Para a direita. Para a direita. Então a parede exerce uma força para a direita. Beleza, então vou desenhar aqui. Ó. Então a parede ali exerce uma força para a direita. Beleza pura. Ok? Beleza. Agora vamos pensar nas forças verticais. Tudo bem? Então lá, tem peso vertical? Tem, peso vertical. Tem tração vertical? Tem tração vertical. Tem duas, né? Uma TY aqui e uma T2. Ok? Pensa agora o seguinte. Pensa você com uma barra horizontal, com uma força-peso aplicada aqui no meio e com essa força de tração aqui aplicada na extremidade. Ela ia ficar parada? Do jeito que está aí? Não, ela ia cair. Ia cair, né? Então você precisa ter lá na parede uma força o quê? Vertical, que ajude a sustentar essa barra, concorda? Ou não? Sim. Precisa. Então a parede está segurando aqui essa barra também na vertical. Então a força da parede na barra, ela tem uma participação ali na direção vertical e na direção horizontal. Então na hora que eu somar as duas ali, eu vou ter uma força inclinada. Vou ter uma força aqui, inclinada. Então essa força total que a parede faz, chamar de força-peso, né? Força da parede. Essa força da parede, então, vai ter uma componente F da parede na direção Y e uma componente F da parede na direção X. Foi o que eu chamei ali, né? Cadê a equação? Cadê a equação? Nas equações ali eu chamei de FBY, é porque parede fica parecendo força-peso, né? Chamei de B, né? Aqui eu chamei de B, tá vendo? Se não botasse P, fica parecendo força-peso, né? Tá bom? Então eu chamei de FB. Então vai ter uma componente FBY e uma componente FBX aqui, ó. Tá vendo? Essas são as componentes da parede. Deu para entender ou ainda ficou nebuloso? Entendi. Entendeu? Porque tem aquela força de tração lá, né? Se a gente tivesse assim, ó, imagine a seguinte situação, né? Aquele mesmo desenho que está lá, ok? A parede, né? A parede aqui, a barrinha presa aqui, né? Vamos supor que tivesse aqui uma laje, né? Ou uma viga, sei lá, né? Continua aqui, né? A parede e aqui a laje, por exemplo. E aqui a nossa haste, a nossa barra, né? E aqui o bloquinho, né? E eu pendurasse aqui, ó, um fio aqui, tá vendo? Ao invés de fazer inclinado, fazia na vertical. Aí o que ia acontecer? Essa força de tração aqui não ia ter componente horizontal, ó, não ia ter componente horizontal. Então, portanto, a força aqui na parede só seria vertical também, entendeu? Porque nesse caso aqui, a força de tração é vertical, não tem componente horizontal ali de T, né? Se alguém chegar aqui também e empurrar, ó, alguém pegar, né, com a mão mesmo, se empurrar para lá, né, para ir para a esquerda, vai surgir uma força da parede para a esquerda aqui também. Então a força total da parede, ela vai ser inclinada de novo. Sacou a ideia? Aham. Essa é a ideia, isso. Você entendeu isso aí muito bem, porque essa é uma ideia que não é óbvia, né? Tanto é que você bateu o olho e disse, que é isso? O que está acontecendo? Não é uma coisa óbvia, né? Então, se você sacou isso aí, é uma grande coisa. Sempre que surgir uma situação semelhante, agora você já sabe, né? Como lidar com ela. Tranquilão, né? Então é isso aí, pessoal. Tudo de bom para você, um bom estudo aí no seu final de tarde. Até a próxima, tá bom? Tchau, professor. Tchau, tchau. Até sexta. Até sexta.